gente vai estar iniciando aí, então, a nossa 13ª aula, que a gente vai estar falando do pós-vendas, tá? Finalzinho do funil ali agora, né, na etapa do processo de vendas. Tá uma aula bem tranquila, acredito que a maioria aí já deve saber como que funciona, mais ou menos o que deve servir, né, como deve ser feito, tá? E o objetivo do pós-vendas, ele nada mais é do que simplesmente manter o cliente próximo da sua empresa, né? Oferecendo novos produtos, criando vínculo emocional ali, para que o cliente ele se sinta assim especial, né? Ele tenha um carinho especial ali pela marca, né? Pela empresa, o produto, enfim, né? Ele se sinta raportizado, né? Vamos dizer assim, tá? E já diria o Philip Kotler, né? O nosso pai do marketing aí, só para manter um cliente, né? Custa de 5 a 7 vezes menos do que conquistar um cliente novo. Né? Então é extremamente mais barato você manter aquele cliente ele comprando de você do que você conseguir um novo. Né? A gente, hoje em dia a gente vai estar utilizando várias estratégias de marketing, contratar vendedor, né? Para estar fazendo abordagem, prospecção, enfim. Então você manter aquele cliente ali dentro da sua empresa já é muito mais vantajoso financeiramente, entendeu? E com as estratégias de pós-venda, o cliente ele se tende a tornar um embaixador da marca, né, aí da sua empresa, do seu produto. Né? O que significa ser esse embaixador, né? Ele não só tende a escolher você novamente, né, como ele também defende, né, você com unhas e dentes e ainda indica para outras pessoas. Né? Então isso que significa se tornar um embaixador, né? Ele não é só um cliente comum, né? Ele defende, ele gosta, é como se ele se sentisse parte da empresa, tá? E para isso a gente precisa de algumas coisas, né? A gente precisa aí de umas etapas aí bem tranquilas, né? Que o primeiro é fazer o follow-up, né? Simplesmente fazer esse acompanhamento aí com o cliente, né? A intenção é manter esse contato aí sempre com o cliente, né? Depois que ele já comprou, ainda mais se for uma compra recorrente, né? Algo que ele fique pagando ali todo mês, um curso, por exemplo, ele está sempre ali todo mês, sempre pagando uma mensalidade. Né? Então, às vezes, uma ligação de cortesia, um newsletter, né? Que é um e-mail de notícias, né? Às vezes só um e-mail ali, dando alguma informação ou outra. Qualquer coisa, tá? Você faz um follow-up aí, um acompanhamento com ele, de qualquer coisa que demonstre que você não esqueceu ele depois que ele pagou, né? Depois que você recebeu seu dinheiro e morreu ali. Não é isso, tá? E cliente sente isso, tá? E isso tem um diferencial muito grande. Né? Quando você faz esse pós-venda, você faz esse tratamento com o cliente depois que ele compra, ele sente muito, tá? Extremamente confiante em você. Tá? E nisso aí começa esse processo de embaixador da empresa, tá? Uma coisa boa também para você fazer é realizar as pesquisas de satisfação, né, e fazer algo a respeito também, né? Mais do que você captar essa pesquisa de satisfação, né, ver o que você está fazendo de bom, o que está fazendo de errado, e consertar sobre isso, né? Se está fazendo algo de bom, mantém aí ou melhore. Né? Se está fazendo algo de errado, tem que consertar aí, beleza? Outro ponto que eu botei também é cumprir com a palavra, tá? Se você prometeu alguma coisa aí, lembra daqueles benefícios, daquelas armas ali que a gente usou ali na negociação, seja desconto, seja prazo, você tem que entregar, tá? Se você prometeu, se você falou alguma coisa ali, você vai ter que entregar isso. E isso faz parte do pós-venda, tá? Se não acontecer, já era. Ele pode cancelar, ele vai falar mal da sua marca, e em vez de virar um embaixador, ele faz totalmente ao contrário, né? Ele vira um quebrador aí da sua marca, do seu produto, beleza? Envie sempre conteúdo relevante, né? Assim que possível, sempre que possível. Você envia alguma coisa ali, alguma notícia, alguma informação, algo de curiosidade, alguma coisa ali dentro ali do contexto ali do que o cliente comprou, tá? Ofereça exclusividade também, isso é muito bom, tá? O cliente ele se sente bem exclusivo, na verdade, né? Quando ele recebe alguma coisa extra, alguma informação ali privilegiada, né? Algum desconto de repente, tá? Você já começa a fazer ele se sentir bem especial, só com um simples gesto assim de exclusividade, tá? Crie programas de fidelização e recompensa, isso é muito bom, né? Não só a fidelização, né? Mas também de indicação. Até botei aí embaixo aí também, eu vou até juntar os dois juntos aí, né? Porque quando você cria programas não só de fidelização, né, que você tenha uma recompensa para ele, basicamente uma gamificação, né? Você dá, vamos supor que ele compre ele todo mês com você, né? Ele tem que pagar recorrente ali. Se ele pagar aí, sei lá, durante 5 meses, 6 meses, você vai estipular seu prazo. Certinho na data específica, vamos supor que ele ganhe 10% de desconto na próxima mensalidade, né? No próximo pagamento, ou ele ganha algum brinde, ele ganha um voucher de desconto para uma nova compra, enfim. Ele tem que ter alguma recompensa por estar fiel à sua marca, tá? E junto a isso, você também tem que criar programas de indicação. Quanto mais ele indicar, mais ele vai receber algum benefício, seja desconto, seja brinde, seja, sei lá, parcelamento, qualquer coisa, algum benefício extra, né? Então, quando você cria esse programa de indicação, ele também se torna fiel, porque ele vai receber benefício e vai ter um amigo ali, algum companheiro ali que vai acompanhar ele nessa jornada, né? E é muito mais fácil você fazer com alguém acompanhado, né? Você até se anima mais a tá, vamos botar um exemplo do curso aí de novo, né? Se você indica um amigo para estudar com você estuda até mais animado, beleza? E por fim, manter o contato real mesmo com o cliente, tá? Você manter mesmo o contato, se ele for algo presencial, se ele está ali sempre presencial, um bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta como é que tá, mantém ali, nem que seja só para falar do tempo mesmo, tá? Quebra um gelinho ali na hora, falou do tempo, falou de um futebolzinho ali e acabou. Você tem que manter um contato real ali também, um contato humanizado, tá? Lembra das técnicas de rapport? Você tem que manter um contato real mesmo, você tem que demonstrar um interesse no cliente? É a mesma coisa.
é só você manter o contato com esse cliente. Beleza? Então a gente continua aí para a próxima etapa aí, que são os principais erros para serem evitados, tá? Aí dentro do contexto de pós-vendas, tá? E a primeira é simplesmente não ter uma estratégia de pós-vendas, tá? Esse já é o primeiro erro, o principal erro de todos, né? O top 1 erro aí que você pode ter dentro dos pós-vendas, que é não ter esse pós-vendas, você não tem uma estratégia, fazer um acompanhamento desse cliente, como ele tá seguindo, né? Eu que atuei muito em curso, a principal coisa que a gente fazia era acompanhar o aluno aí pelo menos, fielmente, ele pelo menos no primeiro mês. Se ele está indo, se ele está faltando, se ele falta, se ele chega atrasado, já chega a mandar uma mensagem para ele. Pô, fulano, tudo bem? Boa tarde, verifiquei que você chegou um pouquinho atrasado, em meia hora atrasado, o professor pontuou aqui, aconteceu alguma coisa, você está precisando de alguma ajuda. Se ele faltou, pô, fulano, estou vendo que você não conseguiu comparecer essa última aula aí, né? Se precisa de alguma ajuda, aconteceu algo, a gente pode contar com a sua presença aí na próxima semana. Enfim, tem que fazer esse acompanhamento aí com o cliente, tá? Então, assim, você tem que ter uma estratégia. Se você não tem, você precisa urgentemente criar uma estratégia de pós-vendas, tá? Próximo é não personalizar o atendimento, tá? Isso é um erro aí que, mesmo que tem algumas empresas, né? Eu pego algumas empresas aí que fazem sim uma estratégia de pós-venda, mas ela não personaliza, ela deixa extremamente robotizado, automático, né? Utilizando aí hoje a era do chat GPT, e fica muito ruim. O cliente ele sente essa robotização, né? Ele sente que não é para ele, né? E o objetivo, como a gente botou ali no começo, né? O objetivo do pós-venda é justamente o cliente se sentir especial. Então, se não é uma mensagem personalizada, se não é uma conversa especificamente para ele, né? Porque está falando diretamente com esse cliente, ele não vai se sentir especial, ele não vai ser raportizado, tá? Então, o pós-venda ele precisa levar em consideração todo o histórico do cliente, né? Lembra lá do CRM que eu falei que tem que ter algumas informações ali? Tem que ter essas informações, por isso tem que ter todas as informações no CRM, tá? E para fazer um follow-up precisa ter esse CRM também, tá? Senão ele vai se sentir só mais um ali, tá? Então lembre-se que o objetivo é sempre criar um vínculo emocional, beleza? O próximo erro aí também é não adotar um padrão de qualidade, né? Se for para fazer de qualquer jeito também, não faça, tá? Porque se você faz um pós-vendas aí de qualquer forma, né? De qualquer jeito, assim, modo, né? O cliente ele vai sentir isso e vai acabar tendo um efeito contrário, né? Em vez de você estar fidelizando ali o cliente, estar fazendo ele se sentir especial, ele vai se sentir até excluído, né? Pior do que ele se sentir só mais um, ele vai se sentir excluído, tá? Se você não tem uma qualidade aí, não tiver uma qualidade no processo de pós-vendas, tá bom? Então vamos lá, a gente vai seguir agora para a próxima etapa, que são as estatísticas, tá? É mais a nível de curiosidade, mas é interessante você saber isso, tá? Como que funciona, como tá as estatísticas de hoje em dia, para você entender a importância desse processo de pós-vendas, tá? Então a gente já começa aí até que 70% das empresas, né, de pós-vendas aqui no Brasil, 70% não possuem nem o cadastro ou os dados dos seus clientes. Isso é absurdo. A gente está falando de não ter o contato do cliente, né, um e-mail, um telefone, para que seja feito, seja possível ser feito esse processo de pós-vendas, tá? Então a gente já tem um dado absurdo aí que 70% das empresas não tem esses dados nem para fazer esse processo, tá? E ainda a gente continua que 85% das empresas nunca nem fizeram pós-vendas, nunca nem elaboraram um processo de pós-vendas, que é um nível absurdo também. A gente está falando de 85%, tá? Para piorar, o 94% nunca nem usaram tecnologias digitais para monitorar seus clientes, né? Quando a gente fala tecnologias digitais, o que eu quero passar para vocês não é automatizar o atendimento em si, né? O pós-venda em si. Mas vocês podem usar, né? Tá utilizando tecnologias aí de plataformas digitais para você fazer pelo menos um lembrete, né? Tem um CRM ali para saber quando que vai retornar com o cliente, o que vai mandar para ele, né? Entender o contexto ali do cliente, tá? Não pode automatizar o atendimento. Lembre que o atendimento ele tem que ser personalizado para o cliente se sentir especial, tá? E a gente ainda segue aí por 97% não conhecerem o NPS, né? Que é o Net Promoter Score. Isso nada mais é do que o nível de satisfação com o seu cliente. Né? Você fazer uma pesquisa de satisfação já é basicamente um processo de pós-venda, é pelo menos o início ali. Pelo menos fazendo esse NPS já é muito melhor do que você não fazer nada relacionado a pós-vendas, tá? Porque você já vai medir ali o nível de satisfação com ele. Se o que ele está gostando, o que ele não está gostando. Entendeu? Nem 97% das empresas nem conhecem esse tipo de processo. Tá? Isso é muito alarmante. Entendem? E o serviço, uma coisa para deixar claro aqui também, é que o serviço de pós-vendas, ele sempre existiu. Se você não faz na sua empresa, no seu negócio, você é um empreendedor, gestor, você não faz, ele sempre existiu, tá? Isso não é uma coisa nova que surgiu, sei lá, ano passado, não. O processo de pós-venda, ele sempre existiu, você fazendo ou não, tá? E o melhor momento para iniciar esse processo de vendas foi ontem. O processo de vendas, né, o melhor momento para você ter iniciado o processo de pós-vendas foi ontem. Agora o segundo melhor momento é hoje. Se você não tem, você tem que aplicar agora mesmo. Você já tem que começar a estudar um processo, nem que seja o mais básico possível, tá? Para já aplicar ainda hoje na sua empresa. Comece hoje, pelo menos, com uma pesquisa mínima de satisfação. Lembra do NPS? Eu acabei de falar. Pelo menos o NPS já começa a aplicar na sua empresa, no mínimo. Tá? É o mínimo do mínimo.
Não deixa isso para depois. Lembra que o melhor momento foi ontem e o segundo melhor momento é hoje, tá? Então, uma coisa para adicionar aqui também, tá, é que 12 experiências de atendimento positivas, né, só para a gente finalizar essa partezinha de atendimento ali ao cliente, 12 experiências de atendimento positivas compensam apenas uma negativa para o cliente não comprar. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de experiência negativa. Lembra do viés da segurança da negatividade, né? E se você tivesse qualquer tipo de viés, é basicamente do cliente não comprar. A chance do cliente comprar é quase nula. Tá? Mesmo que ele tenha 12 experiências de atendimento positivas, apenas uma já vai ser o suficiente para ele não comprar. Tá? E se durante o serviço você resolver o problema a favor do seu cliente, o jogo muda. As chances dele voltar a fazer negócio com você sobem para 70%. Tá? Então, durante o serviço, você tem que resolver esse problema dele. Por isso que precisa fazer esse acompanhamento de pós-venda. Você precisa saber se está resolvendo, se não está, se o cliente está satisfeito, se não está. Senão ele não compra de você, ele cancela. E a pior coisa é que tem o cliente cancelar produto, cancelar serviço. É horrível. É muito ruim para o vendedor, para a empresa, para todo mundo que está envolvido nesse processo. Beleza? A gente seguindo para o próximo aí, a gente tem a importância do atendimento, tá? Por quê? 9 entre cada 10 clientes não se importariam em pagar mais caro pelo produto ou serviço se tivesse um atendimento melhor. Tá? Isso é claro, isso é real. Eu sou uma dessas pessoas, eu sou um tipo desse consumidor, eu me encaixo nessa estatística. Porque eu prefiro 1000 vezes pagar um pouco mais caro para ter um atendimento melhor, para saber que eu vou ser ouvido, que eu vou ser minhas opções, né? Minhas objeções, né? As minhas sugestões vão ser ouvidas, né? Vão ser escutadas por alguém que realmente vai, de repente, ter uma decisão ali, do que eu pagar mais barato e ter só eu e ele mesmo, eu e mais ninguém, entendeu? Ficar sozinho ali com aquele tipo de produto, principalmente se for algo recorrente, né? Que eu tenho que estar ali todo mês, estar pagando ali sempre, né? Um serviço de plano de saúde, algo assim do tipo. Então eu prefiro mesmo, e é uma estatística, tá? Então a gente tem até aí, ó, 64% dos consumidores estariam dispostos a compartilhar suas informações para receber orientações mais adequadas. Ou seja, além de pagar, além de estar disposto a pagar mais caro para ter um melhor atendimento, eles ainda estão mais dispostos a dar mais informações pessoais para receber mais orientações ainda, né, para ter um suporte ainda maior. Então, quando eu falo de benefício também, quando eu falo sobre ter as armas ali numa negociação, para um fechamento, esse tipo de suporte, ele entra como uma arma, ele é um benefício. Isso já é um insight muito grande, porque poucas empresas que eu trabalhei, que eu dei aula ali, que eu ajudei, que eu mentorei, que eu estruturei ali, eles fazem um pouco o serviço disso, pouco uso disso. Eles não tinham essa mentalidade de oferecer um serviço um pouco mais caro ou servir um suporte aprimorado como um benefício, como uma arma ali para negociação. E isso dá uma diferença absurda. Tá? Isso vocês podem acreditar muito firme. Eu estou com alguns outros dados aqui também, eu vou te passar até as fontes também para vocês olharem por conta própria e ver como que está funcionando o serviço ao consumidor hoje. Tá? Então o pós-venda ele não pode ser ignorado. Tá? Pós-venda ele tem que ser estruturado a partir de ontem. Beleza? Seguindo aí, a gente ainda tem também um quadrinho aí de como que funciona. Né? A gente está separado aí tipo de atendimento pela porcentagem ou número. Né? Então a gente até começa aí. O tipo de atendimento é que as pessoas preferem atendimento humanizado em vez de interação automatizada. Isso já é 64% também dos brasileiros, tá? Que preferem um atendimento humanizado do que com robô. Tá? Então, se você já oferece um suporte ali 100% humanizado, você já está muito mais à frente da concorrência. Tá? Isso já é um diferencial enorme. Tem outra aí também, preferem por ligação telefônica com atendente real. Então, 84% dos brasileiros preferem resolver problemas por telefone com uma pessoa real. É muito melhor você resolver no telefone rápido ali, no tete a tete, do que ficar mandando mensagem ali com mensagem automática, que demora. Aí você perde um negócio errado, tem que voltar todo o processo. É um saco, é chato. As pessoas não gostam disso, tá? A gente segue também que não querem IA no serviço de atendimento ao consumidor, né? No saque. Eles não querem inteligência artificial no serviço. Então, 64% também das pessoas disseram que não querem que as empresas utilizem IA, porque é chato, é ruim, é robotizado, não escutam você. O IA ele não tem como fazer um rapport. A IA, a inteligência artificial, não consegue ter uma humanização. Né? Obviamente, ela não consegue ter esse contato com o cliente, né? Ele não consegue entender o cliente. Né? É ruim, tá? Então, por isso que eu sempre prego aqui, o atendimento real, ele é o diferencial, tá? Outro ponto aí também é o atendimento humano após contato inicial com bot ou com chat, né? A gente tem uma pesquisa aí pelo Procon que 97% dos consumidores que interagiram com o chatbot disseram que precisaram depois do atendimento humano para resolver suas demandas. Então é literalmente isso. Tá? Não adianta você tentar resolver, porque mesmo que resolva um pouco ali o atendimento com o robô ali no chat, algo do tipo, ainda precisa do contato humano.
Então, se você é uma empresa que está tentando focar em automatização, você só está jogando dinheiro fora, você está gastando mais para ter mais problema, enquanto você poderia estar gastando menos para ter menos problema. Consegue entender isso? Se você é na área e você já está no nível avançado, você é um gestor, você é um gerente, você é um empreendedor, é um empresário, você tem que ter essa noção já a partir, claro, o quanto antes, tá? A partir de hoje, beleza? Né? Outro ponto aí, prefere uma experiência personalizada. Isso é claro, todo mundo prefere ter um atendimento indiferente do qual for o produto ou serviço. Ter um atendimento personalizado somente para você. Tá? Então, 65% dos consumidores afirmam que o atendimento personalizado é decisivo para a compra. Tá? Então, esse atendimento é um ponto forte para o cliente tomar a decisão ali de comprar o seu produto ou o seu serviço. Tá? Isso também é muito forte. Então, vocês têm que ter bastante atenção nisso, tá? Nesses pontos. E por último, para a gente fechar, a avaliação negativa de chatbot, né? Apenas 20% dos clientes dizem ter tido uma boa experiência com chatbot. 20%. A gente está falando menos da metade da metade. Conseguem ter essa noção? A gente, quando começa a ver os números, né, a gente, quando pega a ciência por trás da coisa, a gente vê que a realidade é totalmente diferente do que a gente vê na internet. Né? Ainda mais na internet, né? YouTube, Instagram, sempre querem vender uma imagem maravilhosa, mas o atendimento robotizado, ele acaba com a sua venda, ele acaba com o seu processo de pós-venda, ele acaba com tudo. Não tem o rapport, não tem aquele contato ali com o cliente. Enfim, quebra de toda forma, tá? O processo de vendas não existe nem só de vendas, né? O atendimento em si. Aqui a gente está nem focando só em venda, a gente está falando de atendimento, de ajuda, de suporte, né? Tirar dúvidas também, só mesmo que o cliente não seja cliente, né? Só de tirar dúvidas também isso atrapalha, a automatização excessiva atrapalha a experiência do consumidor. Fechou? Então, para fechar aí, a gente vai agora para estratégias de encantamento, né? Estratégias para o encantamento aí, para a gente fechar esse tópico aí de pós-vendas, tá? Então, vamos lá. O primeiro ponto aí é conhecer profundamente seu cliente, né? Isso aí, já estou batendo essa tecla aí há um bom tempo, já desde o começo do curso. Então, você não tem mais para onde fugir, tá? Você precisa conhecer o seu cliente, você precisa entender para quem você vende, quem você atende, para quem você dá o suporte, tá bom? Segundo aí, preocupar com o sucesso do cliente, né? Então, essa preocupação tem que ser real. O cliente ele tem que sentir a sua preocupação, né? Ele tem que internalizar a sua preocupação, né? No caso, o vendedor tem que internalizar a preocupação com o cliente. Ele precisa entender que o cliente ele tem que comprar, se satisfazer com a sua solução, né? Com o seu produto, com o seu serviço e finalizar, tá? E voltar para comprar depois, para indicar mais. Então, o cliente ele tem que ser sucedido ali no processo de compra dele, tá? Não só no processo de compra, né, em si, mas no processo inteiro enquanto ele está tendo aquele relacionamento ali com a sua empresa ou com a sua marca, tá? Segundo processo aí é o terceiro processo, a gente fala de onboard, né? O onboard, ele é a primeira experiência que o cliente tem com a empresa, né, com o seu negócio. Então ele está empolgado, ele está ansioso ali, né, ele está na euforia das primeiras entregas e resultados que ele vai ter depois da sua compra, né, da sua venda feita. Então é fundamental utilizar nesse momento para apresentar ao cliente todo o processo, né, metodologia, rotina de entrega, aprovação, né, e outros pontos relacionados ali ao trabalho que vai ser desenvolvido nesse processo. Então, assim, todo mundo fica na mesma página, né? Então, o cliente e o vendedor ali, a empresa, vou até botar o ponto da empresa em si. Então, o cliente e a empresa ficam alinhados ali, né? Então, eles ficam na mesma página, evita falsa expectativa, evita frustração, né? Que o cliente depois tem algum arrependimento ou algo do tipo, porque num processo de onboard, ali na primeira experiência ali de compra, né? Que ele vai ter com o produto, o cliente ele vai estar alinhado, ele vai saber exatamente o que vai receber, o que não vai receber, qual é o prazo, enfim. Esse processo de onboard também tem que estar bem claro. Tá? Essa estruturação inicial aí, essas informações iniciais ali no processo de euforia do cliente, tem que estar bem claro também e registrado para o cliente. Tá? Tem o ongoing também, que todo cliente que paga recorrente ali, né, paga uma mensalidade, algum valor ali por mês, a algum prazo, enfim, todo cliente que paga recorrentemente para utilizar um produto ou serviço, ele só vai permanecer pagando caso ele continue percebendo o valor nesse produto ou serviço que ele está pagando. Né? A partir do momento em que isso não fizer mais sentido para ele, que o seu cliente perceber que não faz mais sentido ele continuar pagando, né? Na verdade, a partir do momento que ele perceber que não tem mais valor para ele, né, o seu serviço, o seu produto, ele vai deixar de pagar, ele vai ver que não faz mais sentido pagar. Se não tem mais sentido para ele, né, se não tem mais valor agregado, não tem por que ele continuar pagando. Né? E aí você começa o processo de perder esse cliente. Mas a boa notícia é que dificilmente essa decisão de cancelamento, né, quando tem essa recorrência, é tomada do dia para a noite. Tá? Ela leva tempo. Esse processo aí da pessoa observar que não está valendo mais a pena, que não faz mais sentido, leva tempo. E é nesse momento, é justamente nesse meio tempo, que você deve identificar que esse comportamento está acontecendo, tá? Para que você ainda tenha tempo de reverter essa situação. Beleza? Isso não pode passar. E por fim, aí é literalmente o fim. Né? A jornada para chegar no final não é necessariamente ruim. Né? A compra ali do cliente, né? Quando o cliente decide comprar algum serviço, algum produto, ele tem ali uma jornada também de começo, meio e fim.
né? E quando chega no fim, não é algo necessariamente ruim, né? Dependendo do contexto. A gente sempre busca manter o cliente conosco o maior tempo possível, obviamente. Mas pode ser que seja a hora de seguir caminho distinto, né? Seguir, finalizar ali, né? O relacionamento com o cliente. Né? E se esse momento chegar, tá tudo bem, tá? Não se desespere, não acha que o cliente vai embora ali, acabou, perdeu tudo. Não é isso. O importante é você ter tido impacto na vida do cliente durante esse processo, né? Eu vou te dar um exemplo disso. Advogado, por exemplo, né? O advogado ele vai pegar um processo ali, um cliente vai concluir em algum momento, né? Mesmo que leve anos, em uma hora o processo vai ser concluído e o cliente vai estar saindo satisfeito, né? A ideia é que o cliente seja satisfeito, que tenha causa ganha, enfim. Então isso não é ruim, né? É literalmente o objetivo do advogado ali, né? Servindo, oferecendo o serviço dele, né? E se foi feito, né? Nesse processo aí, nesse serviço, né? Durante todo esse tempo de processo, foi feito tudo corretamente, todo passo a passo, tudo que deveria acontecer aconteceu. É um próximo problema que vai acontecer, o cliente vai buscar de novo esse advogado e com toda a confiança. E além de que vai virar um embaixador da marca, né? Ele vai indicar, ele vai acompanhar e vai indicar para outros clientes, né? Para outros amigos aí, para esse advogado, né? Então o fim não é o fim de tudo, tá? Pode terminar o ciclo de um serviço, mas outros podem abrir, beleza? A gente encerra aqui então essa parte de aula aí do pós-venda, tá bom?